Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Tudo Novo Cast. Vai ser um episódio muito bacana hoje, um episódio diferente. Estamos fazendo transmissão também ao vivo aqui no nosso Instagram. Estamos aqui em quatro pessoas muito especiais. E aqui é um lugar, né, um espaço que a gente tem aberto para poder falar de ideias para transformar mesmo. Pessoas que estão dispostos, né, a fazer uma transformação real nesse país. Nós já fizemos vários episódios muito especiais com pessoas que estão trazendo aqui a sua verdade, trazendo a sua história de vida, e hoje não vai ser diferente. Temos um convidado muito especial que é o Rafael dos Ideias Radicais. É um jovem que tem sido uma referência em todo o Brasil sobre falar da ideia do que é ser liberal, do que isso representa, que tipo de transformação que isso traz. Estamos aqui com o nosso querido PV, cada um vai se apresentar um pouquinho, o Alano também falando. Então hoje vai ser uma manhã bem especial, um bate-papo de alto nível. E eu tenho dito assim, que uma das coisas que eu acho que a gente precisa, sabe, Rafael, da linha que a gente tem trabalhado, pessoal do novo, que agora você é um filiado novo, inclusive assim, um filiado. Ainda falta passar a impugnação. Mas vai passar, né? Nós sabemos que vai A brigada passar. da derrota tá combatendo. Existe um combate estabelecido, mas não vencerão, não estão vencendo essa guerra. Essa guerra, na verdade, está sendo vencida por quem está trabalhando, e o trabalho sempre vence, né? E o Rafael está agora com o novo, estava lá na Câmara dos Deputados também fazendo um trabalho já de visitar e entender isso lá. Então, assim, para nós é muito especial esse episódio. O que eu tenho dito para todo mundo que acompanha o Partido Novo é assim, existe uma mentalidade no nosso país que me incomoda muito, que é uma mentalidade de que, como se a esquerda pensasse naquele que precisa, que é o necessitado, e quem fosse da direita não pense, né? E uma das coisas que eu mais acredito, sabe, Rafael, é que nós precisamos, quem está no Novo e quem está com essa bandeira, acreditar do fundo do coração que nós somos aqueles que realmente pensam no próximo. Eu acredito que isso não é real ainda, com a fortaleza que precisa dentro dos nossos corações. Assim. Eu acho que jovens como você precisam entender isso, que é assim, ó, quando existe uma relação estabelecida no Brasil que é do bonzinho com o miserável, né? As pessoas acham que ser bonzinho é dar uma cesta, e eu vou lá, vou para casa pensando que eu sou bonzinho, aquele que é miserável continua na situação de miserável. Eu dou auxílio isso, auxílio aquilo, eu fico bonzinho, aquele outro fica com miserável. Essa relação tem perpetuado. Eu digo assim que nós, de verdade, somos aqueles que queremos fazer uma transformação na vida do brasileiro, fazer uma transformação do povo goiano, que assim, eu quero te entregar uma oportunidade e você nunca mais precisar de mim. As pessoas, elas não querem viver nessa relação do bonzinho com o miserável. E eu falo com toda a força do meu coração que eu acho que a única esperança para isso ser rompido no nosso país somos nós. Eu acho que a única plataforma hoje que permite a gente fazer uma transformação real nesse país é o Partido Novo. E me incomoda muito a gente não ter ainda pessoas dentro da nossa linha. Eu acho que o Partido Novo tem que começar a levantar essa bandeira. Nós temos isso forte dentro do nosso coração, que somos nós que somos esses verdadeiros, esses bandeirantes que vão abrir, que vão fazer essa transformação, ou seja, que vai gerar para as pessoas oportunidade. Quando eu comecei essa jornada, a primeira pessoa que eu chamei para estar comigo foi o Ébano, né? E o Ébano é um cara que me ajudou, nós damos um grupo de oração que leva muitas cestas básicas. E nós levamos muitas cestas básicas o ano passado, e eu falei pro Ébano, a gente não precisa, por mais que a gente leve cesta básica, isso não resolve. A gente precisa fazer algo diferente. E o Ébano falou uma frase que me marcou muito. Falou, não, eu entendo, nós vamos levar uma cesta de oportunidade para as pessoas. Eu acho que é isso que é o nosso papel, sabe? No fundo, quando a gente pensa em melhorar a vida das pessoas, na prática, isso precisa significar levar uma oportunidade para as pessoas. A minha vida foi transformada por uma oportunidade. Quando eu crio uma oportunidade para alguém, a gente transforma a vida dessa pessoa. Então, esse é o caminho que eu acho que eu queria abrir essa conversa, da gente primeiro entender assim, ó, que eu vejo nessa mesa, e eu queria deixar isso muito claro para você, Rafael, você que é um cara que você estuda, você sente, você fala muito de números, fala da economia, fala de como os projetos de leis precisam ser aprovados, como as reformas administrativas precisam ser aprovadas, a reforma tributária, tem sido bandeiras importantes sua. Porém... Aliás, tem que baixar o áudio aí, tá dando... Tá voltando. Deixa só o Alan conseguir baixar um áudio ali pra gente. É só baixar o volume do celular. Aí. Isso. Então, assim, a gente sempre fala muito de números e eu quero trabalhar essa questão de números aqui, que eu acho que é importante, mas a gente tem que sempre lembrar que existem pessoas sendo envolvidas nesse processo. No fundo, nunca é sobre números. Nunca é sobre números. E se a gente entender isso dentro do nosso coração, a forma como eu vou entrar na guerra muda. Por exemplo, eu olho para você hoje
hoje com a sua entrada no novo, e eu entendo assim que você está entrando numa guerra diferente. Você está entrando num novo patamar de guerra agora, porque você estava ali no bastidores, ajudando todo mundo, falando de números, mas agora você está dizendo assim, não, cara, eu quero fazer parte, você está colocando a sua assinatura ali. E isso vai, dado a sua história, te habilitar a ajudar pessoas. Ontem eu falei isso, até a gente estava num evento junto, eu falei, olha, toda vez que eu vou falar, eu procuro trazer na minha mente as pessoas que eu encontrei com mais dificuldade, para a gente entender que a profundidade do que a gente está fazendo, o nível de responsabilidade que tem sobre isso, e como está sobre nós, eu acredito isso com toda a força do meu coração, a transformação desse país. Então isso é só para a gente abrir esse episódio aqui, para quem está nos ouvindo. Eu acho que o PV tem que estar no coração disso, o Alan tem que estar no coração, você tem que estar isso. Eu acho que os deputados federais do Novo estão lá naquela batalha que você foi visitar, sabem disso. Mas nós precisamos fazer com que cada pessoa do Novo entenda isso. A esperança somos nós. Quem pensa de verdade no próximo somos nós. Quem vai de verdade levar uma oportunidade para esses jovens que estão aqui em Goiás, para o Brasil, para ele não precisar mais depender de ninguém para tocar a vida dele, somos nós. Então a transformação passa por essa mesa. Então seja bem-vindo. Eu vou pedir para você se apresentar um pouco para esse público aqui que às vezes não conhece o Rafael, você falar um pouquinho sobre isso. Seja bem-vindo aqui. Para nós é um grande prazer ter aqui você com a gente, Rafael. Não, obrigado, cara. E eu queria voltar para um negócio que você falou lá no começo, que é que a esquerda ficou com esse monopólio da virtude, digamos assim, né? De que eles são os bonzinhos e eles estão cuidando dos outros. Que também tem a ver com o fato de eu ter filhado um pouco, assim. Tudo tá meio junto na mesma conclusão, na mesma... Porque, assim, tem um negócio que a Ayn Rand falava, né? Que eu acho que é muito poderoso, assim. A galera não entende o quão real isso é, porque às vezes você vê uma situação de algum autor, alguma coisa assim, não saca. Ela falava, cara, liberdade sempre perde por WO. Que onde tem alguém pra defender, onde tem gente pra explicar, onde tem gente dedicada ali, indo pra conversar, pra levar as ideias pra frente, pra puxar a gente ganha. O problema é que... em muitos casos, pessoas que defendiam a liberdade começaram a colocar uns mais, e daí ela aproveita para quebrar de porrada o John Stuart Mill, porque entra com utilitarismo e não sei o que, daí começou umas esquerdagens lá maluca, e daí dali para frente que cai a casa. As outras pessoas se omitem, elas não vão. E aí a esquerda fica sozinha. E isso é um negócio que não é só no Brasil, cara. Eu tava conversando sexta-feira passada, eu tava em São Paulo, lá que foi a primeira Conferência Internacional de Liberdade. Primeira Conferência Internacional Liberal, é isso? Não sei. É tanto evento que depois de um tempo vira uma salota. E lá tava o Axel Kaiser. O Axel Kaiser, ele é um ativista liberal, libertário, lá no Chile. Sempre foi, vários anos e tudo mais. Só que assim, ele era basicamente o único. Não tinha outros. Então ele ficou sozinho contra toda aquela turba de esquerda e não importa o que ele falasse, que ele tava sozinho, velho. Ele sempre fala, cara, foi um problema de manpower, faltou gente, simplesmente. Ele tava falando, cara, a gente tinha todas as ideias certas, eu tinha todos os dados, eu espancava os caras em todos os debates e dane-se, porque toda vez que eu falava uma verdade tinha 800 pra mentir em cima de mim e eles conseguiam afogar e acabou. E ele falou outra coisa também, ele falou, cara, o Chile caiu porque a direita conservadora, religiosa, tal, que não é liberal, tal, mas ele falou, porque esses caras foram burros, eles cometeram um erro muito básico. Porque essa é a galera que tinha dinheiro, que tem ainda, não vai ter por muito mais tempo, né? Mas que tem dinheiro e tudo mais, e os caras ficaram 30 anos falando, vamos fazer as faculdades, vamos fazer as universidades, vamos fazer as escolas, vamos fazer as mídias, e nós vamos contratar só esquerdista. E vamos botar eles pra falar lá e dar o palco livre pra eles. Aí 30 anos depois, o Chile vira de esquerda e eles ficam, ué? O que será que aconteceu, né? Poxa, que coisa chata, né? E chamasse os liberais e falar, pô, sabe? Então, assim, isso aconteceu aqui no Brasil porque, convenhamos que o movimento liberal é recente. É muito recente isso, é muito... Começou com a Dilma, Rafael? Não, começou... Não, é o Hélio Beltrão que fala disso, né? Que a catástrofe da Dilma influenciou muito das pessoas procurarem saber, mas é só assim que funciona? Não tem um outro lado? Então, né? Mas aí tem outra coisa que ele fala também, que ele fala... acho que é melhor... Só baixar o volume. Zero volume que... Tem outra coisa que ele fala também, que é o seguinte, que às vezes a galera fala assim, tem que ter crise de um presidente idiota, alguma coisa assim. É. Assim, ajuda.
Mas se fosse o caso, a Argentina já era ANCAP há muito tempo. É verdade. É um bom argumento. Não é? Ou a Venezuela, ou sei lá, todos os países da África. A Venezuela não dá porque tem uma questão de força militar, mas a Argentina você tem razão. Mas ou sei lá, tipo, todos os países da África. Se fosse assim, o país tem que estar numa crise econômica e tem que ter um governante maluco, todas as repúblicas ex-soviéticas seriam ANCAPistão hoje. Então, o que falta? Por que os países, 3 países que mais se destacam no movimento libertário internacional são Brasil, Argentina e Geórgia? Olha. Qual a lógica? É o clima? Cara, é gente. É gente, indignação, não tem outra explicação nesse mundo. É gente. Então, assim... que também entra pro negócio de por que eu me filiei. Porque assim, cara, por que o movimento aqui cresceu? Por que a gente conseguiu o que a gente conseguiu? Por que a gente tá influenciando o debate tanto? Né? Ao ponto de que o Partido da República comete uma fraude ideológica, se transforma no Partido Liberal e depois fala, depois dos liberais a gente vê, a gente encontra 2 aqui, só bota lá. Porque um monte de gente ao longo dos últimos, 20 anos, se levantou pra falar disso. E assim, pô, você tinha o Roberto Campos lá atrás, falando disso sozinho. A galera esquece, mano, tem uns nomes assim muito esquecidos do movimento, tipo o Henri Maxud Avô, que ele comprou a revista Visão para fazer uma revista liberal durante o regime militar, para trazer o Hayek, para trazer essas ideias e tal, e ele fazia as cópias do Ação Humana, do 6 Lições e tudo mais, e ia distribuindo pra galera. No regime militar, mano, ele podia ser preso e morto por isso, entendeu? E o Maxud virou uma referência no movimento liberal no Brasil nessa época. Virou, porque, cara, ele era um dos caras puxando lá no começo, sabe? E chegou ao ponto... Teve uma época que ele comprou um slot lá no programa de TV, porque ele era super rico, né? Ele comprou um slot no programa de TV e ele trazia os ministros lá, trazia os politicão lá pra descascar e falar... Quebrar os caras de porrada falando de liberdade e tudo mais, correndo riscos também, assim. E daí você tem tem essas gerações que vêm depois dos anos 90, depois você tem a geração ali do começo dos anos 2000. Cara, tem a geração no começo dos anos 2000 ali, pô, sei lá, o Hélio, que entrou lá em 98, 2000 e pouco, sabe? Depois você tem a geração dos late 2000 ali, fim, tipo 2007, 2008, que é tipo Fábio Osterman. Depois tem uma geração ali aos 2011, 12, que é onde eu entrei ali. Eu comecei a sacar a liberdade ali. Mas você vê como tem, tipo, várias ondas, assim. E a sua onda, a origem é Dilma, né? A minha... Aliás, a mesa de lá é Dilma, né? Quando a gente fizer um ANCAPistão, vai ter que ter uma estátua da Dilma lá. Sabe o que eu comentei com o Rafael ontem? Eu tava falando sobre uma candidata nossa em Anápolis, muito importante, uma mulher que vem com essa representatividade muito forte, que veio da indignação. E o Rafael fez esse comentário comigo. Cara, eu fico impressionado com a quantidade de gente que vem por querer vingança. Ele traduziu como vingança, né? Mas não tem como não ser um indignado com esse país. Nós vivemos num país que o salário médio é de R$ 2.500. Não é tipo 2.100, 2.200. Então, caiu. É por volta de 2. Piorou. São 12 milhões de desempregados. São 27 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza e nós estamos vendo os servidores públicos privilegiados com todos os benefícios do mundo querendo subir o teto de 39 para mais de 50, num país que desde 2014 gasta mais do que arrecada. É muito fácil ser indignado contra o Estado quando você vê que o Tribunal de Contas da União, que é responsável por fiscalizar as contas, não presta conta. Há poucos dias atrás, a Câmara oficiou o Tribunal de Contas para prestar conta do ano de 2012. Não tem como não ser um maluco, um indignado com o Estado desse. Porque só tem um que perde. O nosso bolso paga todas as contas, eles chamam isso de dinheiro público. E a gente sabe que não há um centavo gasto por um político que não seja tirado do bolso do pagador de imposto, do trabalhador. Então, eu acho que a nossa grande missão é que o Edgar sempre fala, a gente precisa traduzir para esse povo que eles têm uma representatividade, né? Que é a nossa. Eles não sabem que são liberais. A gente tem que falar para eles, olha, eles não querem saber de teoria, mas a gente tem que falar para eles, tem um grupo que te representa aqui, que não aguenta mais essa loucura, esse manicômio que é viver nesse país. Mas nessa geração da Dilma, eu também fiz parte. E eu acho que um dia vai estar nos livros como Dilma, a pessoa que mais criou liberais no Brasil. Talvez a gente vai ter que dar uma medalha para ela.
É real. Eu tava Eu dando acho que sim, eu entrevista. acho que quando a gente fizer um capistão tem que ter uma estátua dela lá. Mas é que ela criou a demanda, né? Mas isso que é uma coisa que eu quero verdade. dizer. Ela criou a demanda, mas um monte de político criou a demanda. Sim. Agora, quem entrou com a oferta foi quem tava falando de liberdade em 2010 ou 11. Agora, Rafael, a gente tá vendo um momento que é assim, eu tava dando entrevista recentemente e o jornalista falou assim, mas a gente já passou por militar, passou por governo de esquerda e passou por um governo de direita e não mudou nada. Eu até disse que a nossa produtividade é a mesma do brasileiro desde 1960, que o brasileiro produz a mesma riqueza, ou seja, está todo mundo evoluindo do ponto de produtividade, o brasileiro, a produtividade é a mesma. Temos 50 milhões de pessoas que vivem de subemprego. O crescimento é tipo 0,1, 0,4. É ridículo, é um absurdo, nada. né? E aí eu falei para ele assim, não sei se vocês concordam, né? Eu falei, cara, na verdade o Brasil nunca viveu um governo de direita. A gente nunca teve essa experiência, né? Quando você olha para o governo atual, que a gente sabe que tem um Paulo Guedes que tinha toda essa vontade de... E falava, né? Um cara que tem uma história. Conhece a agenda. Né? Ele sabe o que é ser um governo de direita, ele sabe o que é diminuir o Estado. E ele não conseguiu trazer isso, porque a gente não viu um governo de direita, a gente viu um governo que não conseguiu trazer isso. Aonde está a raiz disso? Na sua visão, imagine o seguinte, cara, qual que foi... aonde que o Paulo Guedes não conseguiu entrar nisso? Se você fosse olhar, quando você olha para o Paulo Guedes, você fala, o cara sabe que era importante. Ele sabe o que precisava fazer. Aonde que parou, cara? Qual que é a sua visão sobre isso? Complementando a pergunta, hoje é dividido bastante entre aqueles que acham que Paulo Guedes realmente traiu o movimento e se adequou ao sistema, e aqueles que acham que ruim com ele, pior sem ele. Ele pelo menos evitou algumas maldades, porque tudo que o atual governo queria fazer era pior do que o que está aí, e que ele segurou algumas coisas. Onde que está a verdade aí nesses dois campos? Lembrando que ele tinha Paulo Salim Matar e Paulo Ebel. Então, realmente, quadros técnicos e liberais ele tinha também. Tinha muito mais. Mas responde aí, Rafa. Cara, antes de eu responder isso aí, eu preciso dar uma carteirada, porque assim, pra quem tá assistindo, talvez não conhece isso. Eu não tô respondendo isso de um youtuber analista de fora. Desde 2019, desde maio de 2019, eu tinha uma equipe de inteligência em Brasília. Tinha gente paga na Folha, do Ideias Radicais, que era pra estar lá ouvindo, conversando, falando, apurando e tudo mais. Porque eu acho isso importante. A galera não sabe, hoje minhas ideias radicais, hoje é uma operação de 9 pessoas. Se eu tivesse um orçamento, ia ser uma operação de 50 pessoas, mas eu não tenho orçamento pra isso. Mas se alguém quiser me doar R$1 bilhão, eu aceito. Mas, ou menos também, eu aceito também, não se ofendam. Mas, e isso foi virando uma equipe de relações governamentais, porque a gente começou a virar voto sem querer. Então, assim, eu tinha gente, e fora os contatos que eu tenho, porque como vocês estavam falando, tinha gente dentro do movimento, né? Não o Ebel, o Salim que vocês falaram, mas tinha um monte de liberal libertário dentro do governo que eu conhecia. Que tava em algum cargo aqui, algum cargo ali, alguns negócios, aqueles gente cargos, boa, né? subintendente, secretário, sei lá, eu tinha um monte de gente assim. Então eu tava sempre conversando com eles. Então eu tenho uma visão interna disso, que muitas coisas não saíram muito em jornal ou não foram muito bem conversadas. E também, assim, eu tenho uma porrada de críticas ao Guedes e ao Bolsonaro. Uma porrada. O problema é que eu tenho as diferenças do que você geralmente vê na mídia, porque, assim, eu faço as críticas descendo nas baratas. Tipo, por exemplo, ontem o Guedes foi lá e falou que o contexto da fala dele era, pô, a gente baixou PIS, COFINS, umas coisas aqui. Por favor, contenham o aumento de preços nos mercados. Foi um pedido, por causa da inflação, verdade, né? pra não dar inflação e tudo mais. Segura até 2023. Que na verdade o que ele tava dizendo era, cara, fudeu, a gente cagou toda a inflação aqui, sei lá, mano, me ajuda aí. Ele tava pedindo. Desespero, né? Uma E fala daí do sai a desespero manchete aqui, ó. que ele pediu controle de preços. E é canalice, porque ele não falou isso. Você fala, então você tá passando pano pro Guedes. Não, eu vou fazer uma crítica melhor. Que ao invés de tentar distorcer o que ele falou, eu falar, cara, tu teve 3 anos e meio de governo. Cadê as reformas? Cadê? Ficou 1 ano prometendo, não, semana que vem tem uma reforma tributária. Passou 100 semanas que vem, nada. Entendeu? Essa é a crítica certa a se fazer. Entendeu? Administrativa, ele falou que ia ser em 19. Chegou em 19, falou que ia ser em 20. Vai ser em 23, confia. Não, então, assim, é uma piada. Eu tava lá na reforma administrativa, quando o parecer foi para a votação, e foi muito difícil, porque foram trocas. E nenhum deputado queria votar. Trocas de parecer ao mesmo tempo, e a representatividade dentro da comissão, ela é feita de acordo com o tamanho da bancada. O Novo tem uma bancada de 8 deputados federais, ele tinha direito a uma cadeira. A base do governo falou, é para aprovar, mesmo com o texto, não era exatamente o que a gente queria, mas já era algum avanço.
Nós, né, e o Marcel articulando ali junto com o Mitrô e a turma falando assim, cara, vamos conseguir a indicação dos partidos que estão indo embora, porque deputado, quando não quer votar, ele não vota sim ou não, ele viaja, né? Vai e viaja. E o Novo, que isso me dá um orgulho danado, eu contava pro Alano, cara, quando precisa ter coragem, mesmo para votações impopulares, a gente vai lá com coerência e dos 8, nós ficamos com 7 na comissão, com a vaga do PSDB, do PL, do DEM à época. Que os caras não queria assumir a bronca. Ninguém que os caras não queriam votar, levantaram, foram embora sumindo. Aí vai pro suplente, do suplente, do segundo, chegou alguém do Novo. Aí sentou os 7 lá e votaram. 7 eram do Novo. E o PT maluco, como que um partido nanico desse tem 7 representantes aqui nessa comissão? Eles ficaram todos revoltosos. E o Marcel tem um arzinho assim de ironia, ele falou, não, mas nós não somos a maior bancada representada aqui. O partido, a Rede, tá com toda a sua bancada na comissão, porque você tem um deputado e a deputada tava lá. Aí o povo fica mais doido ainda com o Marcelo. Cara, e nesse dia foi muito importante, porque o Mitrô ficou 2 anos trabalhando nisso, Alan. 2 anos, né? E o pessoal falava assim, quem votar a favor não volta. Esse era o grito, quem votar não volta. E o Mitrô falou, cara, se as minhas ideias não tiverem ressonância na população, eu também não quero voltar. Então eu não estou aqui para votar, para saber se eu vou manter o meu voto na próxima eleição. Estou aqui para votar com as minhas ideias. E o cara tem que ser homem demais para falar um negócio desse. E tanto é que não vem a reeleição esse ano, porque resolveu ir para outros lugares, mas com certeza vai continuar participando do processo, porque é um nome fundamental, amigo do Alano, teve aqui quando o Alano convidou. Dormiu aonde, Alano? Lá em casa. Mitrô, um grande amigo, um abraço. O Alano falou assim, para mim é um grande exemplo. Você quer um hotel, você quer o quê? O Thiago falou assim, moço, você não tem um quartinho na sua casa, não? Dormiu na casa do Alano. Bacana demais. É um grande exemplo para mim. Mas voltando no negócio do Guedes, né? De o que aconteceu. Cara, assim, uma coisa porque a galera tem que... Porque é muito fácil você ficar dando resposta populista, assim, uma frasezinha de efeito. Muito fácil. Por isso que eu tô te perguntando. Mas a tem que real trazer isso um pouco mais pra realidade, né? Por que o cara não conseguiu avançar? A real é o seguinte, tem uma frase que eu gosto de aviação que é o seguinte, avião não cai por um motivo, não. Avião tem segurança de reserva, de não sei o quê, eu sei de tudo. Pra um avião cair, um monte de gente tem que ter errado ao mesmo tempo. Tem que ter sido uma orquestra de cagada, assim. Que é o que aconteceu ali. Não tem um motivo. Foi isso, foi, não tem explicação simples. Cara, primeira coisa, assim, óbvia pra caramba, faltou Congresso. Claro. Simples. Porque, assim, quantas pessoas você tem no Congresso hoje comprometidas com reformas, com... cara, não vou ser populista, não. Vamos... Não dá 30. Porque, assim... se eu fosse só ser o torcida partidária, eu ia falar só tem 8, mas não tem outros. Não, tem outros. É preciso deixar não isso dá claro. 50. Não dá 50. Aí você tem a esquerda, que é contra e foda-se, mas ninguém se importa com o que eles acham, né? Os 160 votos, mais ou menos, 130, depende do caso. E você tem umas meiuca lá que... não sei. E você precisa convencer os votos desses caras. Eu gosto do fato que existe um deputado genérico eleito com um monte de voto cabreiro no lado interior da PQP. Não, eu não gosto do fato, eu lamento o fato que esse cara existe. Mas eu preciso bater ele. Eu posso ficar puto na minha cadeira e falar... Ou eu tenho que ir lá falar com o cara. Então, assim, faltou o Congresso estar comprometido com isso. E aí isso gera o segundo problema de como é que você vende a ideia pros caras. Porque aí, o que acontece? Tem uma galera que quer defender Bolsonaro que fala assim, não, mas não tem reforma porque o Congresso lutou contra. Não, faltou o Congresso, faltou. Se tivesse mais gente comprometida com reformas, e assim, mas é a bancada do Bolsonaro. Cara, a bancada do Bolsonaro é isso que o PV falou. Na hora do vamos ver, 2/3 peida e some. Rapaz, eles elegeram o PL tinha... PSL, tinham 2 deputados, ou 4, e foi para 52, quer dizer, eles elegeram 50 pessoas, mas Alexandre Frota, Joyce... Então, assim, e aqui em Goiás é a mesma coisa. Eles estão votando, eles estão se organizando pro PL. O PL é o mesmo partido da Magda Mofato, que está no Congresso há tanto tempo, professor Alcides, tem nada de liberal, e o Gustavo Gaia, que é o homem do Bolsonaro aqui. E a Magda foi a mulher que fez o relatório para mandar prender o Daniel Silveira. Quer dizer, eles se retroalimentam assim, se tem alguém que vai sair vencedor nessa eleição é o Centrão. Por isso que a gente precisa dar esse recado. A eleição para o Legislativo, ela é a mais importante. E a gente precisa eleger gente liberal. Sim. O Salim, eu vi um vídeo dele onde ele fala, faltou Congresso,
mas os próprios funcionários ali não queriam que saísse da própria Secretaria do Ministério e não era prioridade do governo. Quando você junta isso tudo, a coisa não sai. E uma coisa importante nisso que eu coloco mas e se Paulo Guedes saísse e colocasse um economista indicado pelo Centrão? Porque eu acho que se ele saísse, quem ia dominar o Ministério da Economia seria alguém do Centrão. Tentaram. A gente estaria pior do que está hoje. Com certeza, com certeza. E tiveram um avanço, né? A gente critica bastante porque a gente esperava muito, acho que a gente tem essa convicção, mas a Lei de Liberdade Econômica foi um ganho excelente e o meu governador aqui sempre fala, assim, gente, quantas cidades foram implementadas? Só a Aparecida de Goiânia aqui. E olhe lá que não abriu mão de todas as taxas. Então, assim, nós precisamos de alguém que de fato tenha, e o executivo tem capacidade de fazer isso. O Zema, um estado de Goiás inteiro já foi implementado em Minas Gerais. Não foi, acho que foi uns 200 e pouco. Não, mas assim... Foi mais de 250, aqui são 246 Minas são 400 municípios. cidades. Não, 400. Minas é 800 e... Não, 40. eu tô falando que em Minas Gerais já houve um avanço em implementação Não, isso que eu maior quero dizer, do que o estado de Goiás. o que ele deu... tá, assim... Não, o que ele fez foi dar a ordem, foi alguma secretaria lá que eu não sei. Sim. A função desse grupo agora aqui é botar ele ali em todos esses estados do estado. Aí tá avançando, porque é foda. Mas tô indo Agora, atrás a disso. visão que eu tenho sobre isso é assim, Rafael, só pra você entender. Qual que é eu acho que qual que é o maior poder de um político hoje e de um cara que como o Guedes? É a palavra. A palavra ela é extremamente poderosa. Por exemplo, eu tenho que trazer uma visão. Se eu não trago uma visão, o que para mim, a gente precisa entender que isso é uma pauta que nós temos que ter. Por exemplo, nós, um Alan, estando num congresso, cara, a gente tem que ficar rouco de gritar o que precisa para o país. Porque eu acho que, por exemplo, a gente não adianta negar. A gente está dando a oportunidade de um Lula voltar. Isso é uma aberração. Ou seja, a gente fez algo muito ruim para permitir que isso fosse real. Porque na prática a gente está, ao meu ver, na beira de um abismo. Ou seja, nós precisamos criar um novo norte para esse país com urgência. E o que é mais forte num político? É a fala. Quantas vezes a gente viu de verdade o atual presidente ou o Guedes falar que essas eram as pautas prioritárias? Ou seja, ele está lutando, gastando toda a energia do corpo, toda a energia das falas. A gente viu fala. Mas muito pouco. Muito pouco. Ou seja, você tem que entender o seguinte, que se gastou muita energia com muitas confusões e pouquíssima energia com aquilo que precisava de fato ser uma luta. Então, por exemplo, a gente teve avanços, e isso é claro, a gente teve marco da ferrovia, marco do saneamento básico, teve a questão da lei da liberdade, o marco do gás. Então, teve vários avanços muito importantes, isso é real. Agora, a gente não pode deixar de falar o seguinte, que nós precisamos dar um novo norte para o nosso país. Me incomoda muito o fato da gente não ter, por exemplo, a questão até da corrupção, né? Você fala prisão em segunda instância não foi votada coisas básicas que a gente precisava ter trabalhado e não existe nem a voz, ou seja, a bilateral, visão. que a gente pensava que ia aumentar os acordos econômicos bilaterais entre países, a gente voltou a Isso aí falar foi esquecido. Isso foi Poxa, esquecido. Isso aí foi... Esquecido, a uma gente pauta pensa Peru, esquecida. Colômbia, o Chile, todos em número de acordos comerciais. E eu digo isso porque a equipe do Free Parlamentar do Livre Mercado de fato fechou um acordo bilateral no meio desse tudo que foi do Chile. E foi, inclusive, cara, por causa do Marcel. Porque era um negócio que não andava. Puta que pariu, cara. E assim, voltando no que você falou de palavras, você falou um negócio, é importante gritar e tudo mais. Mas outra coisa que é importante é sentar e conversar, cara. Que é uma coisa também que a bancada do Bolsonaro se recusa a fazer. Que o Bolsonaro se recusa a fazer. O que é uma loucura, né? O que é uma loucura. Tipo, que é o que cara, você falou tá do na política, convencimento. assim, eu gosto do fato que existe 200 deputados de central genérico, mas não. Eu não gosto disso. O Isso é um fato preceito da política. o cara tem com um quem voto. que o cara vai trabalhar se você é presidente? É com os deputados que estão Sim, lá, mas o não fato é tem o cara conversa. tá lá. Eu vou ter que sentar com ele e explicar pra ele por que esse negócio é bom. Ah, mas eu não gosto do cara. Dane-se. Não interessa. Não é sobre isso. Você né? não tá lá pra gostar dele, né? Ele tá lá. Eu vou fazer o quê, entendeu? No meu canal eu vou falar dos problemas central, eu vou falar um monte de coisas. Agora, o fato real, hoje é isso. Então, assim, você tem que conversar com os caras. E outro problema também, tipo, que reformas não saíram. Porque se tinha, assim, uma relação com o Congresso de notinha, vou mandar uma notinha. Uma das coisas mais malucas que o Guedes fez, cara, foi em algum ponto da pandemia lá, ele mandou uma notinha pro Congresso. Um papel, assim, oficial. Não, para ajudar o Brasil nas reformas, tá, o Congresso precisa fazer não sei o quê e avançar tais reformas. Esquece. Mas você quer conversar com o Congresso mandando bilhete? Você tá louco? Você
tá maluco, né, cara? Vai lá, vai falar com os caras. Pô, você tem uma equipe de centenas de pessoas ganhando um puto salário. Tem que ir lá e vender ideia pros caras. Tem que chegar pros caras e falar, ó, tem um PL aqui, ó. Eis como é que ele vai ajudar o teu estado. Ó, o teu eleitorado tem esse problema. A esquerda vai falar isso aqui. Vão xingar isso aqui. Você responde com isso. Nas tuas redes sociais você pode fazer isso aqui. E vai ajudar. Ó, então isso aqui fica bom pro teu estado. E nós estamos falando disso também, criando uma narrativa de mídia de que isso aqui é bom, porque a esquerda vai criar uma ruim. E você embarca nessa, nisso aqui você tá defendido, a gente vai fazer. É assim que se faz. Eu sei porque eu já fiz isso. Então, assim, voltando pro negócio do acordo bilateral. O que aconteceu? Cara, o acordo Chile não andava porra nenhuma aquele negócio. Tava na gaveta há muito tempo. E o Van Hatten tava... Cara, eu não lembro qual que era o cargo. Eu vou chutar aqui, se tiver errado, pode mandar me prender. Mas era alguma coisa tipo presidente da Comissão de Relações Internacionais ou alguma parada assim. Você tem as comissões, né? CCJ, Comissão de Educação, tem uma lá de Relações Internacionais Exteriores, alguma coisa assim. Acho que ele era presidente ou era membro, sei lá, era um troço assim. Então era, vamos falar comigo, né? E aí tinha, pô, que acordos que a gente pode fazer e tudo mais. E um dos que tava na mesa já... Porque assim, quando você tá trabalhando em legislativo, é meio assim... Cara, que bola que já tá meio que rolando pra frente no meio do campo, que é só dar um bicudão lá que vai, né? Às vezes você vai na zaga pegar alguma coisa, mas o que já tem meio ali? Andando. Ali. Tinha um do Chile meio ali, agir. Só precisava desenrolar o fim ali. E o Marcelo falou, não, beleza, eu ligo lá pro embaixador, alguma coisa do Chile lá, vamos marcar isso. Trouxe o cara, não, vamos mandar isso. O cara, vamos? Até porque o Chile já tem uma experiência grande, mas já tem tudo estabelecido. Tô esperando, na verdade. Mas foi até assim um negócio assim, eu não posso dar muito detalhe, mas foi até um negócio muito assim meio, vamos, mas por que ninguém me ligou antes, né? Tipo, nós estamos aqui, a gente tem embaixada, aqui tipo... tem um tempão, eu tô aqui, Chile, né? entendeu? Sabe? Eu sou o Chile, vamos fazer. Bora! Bom, pelo menos era, né? Então, quais são os termos? Não, porque o Brasil exporta uma porrada de carne pro Chile, tem muita produção de carne, certamente deve ter... Acho que aqui no Goiás, inclusive, porque eu lembro que a gente fez a nota técnica usados, acho que tem um grande exportador aqui pro Chile. Tá, então a gente exporta isso pra eles, tal, que mais que a gente manda? Tem essas coisas aqui, a gente importa salmão deles, outras coisas... O negociado tá feito, beleza, tem que fazer todo um rolê de ministérios, porque, tá exportando carne, importando peixe, é Ministério da Agricultura. Telecom, porque, se alguém viaja pra lá e eu tô com um plano de celular, como é que fica lá? Ou se o cara vem pra cá, porque, tem que resolver isso, Ministério das Telecomunicações. Tem que passar com todo mundo, com um monte de cargo que você nunca ouviu falar, pegar todos os OKs, ligar pra todos os bancados e falar, tô com aqui do cara, tô aqui, todos esses termos, passar, foi feito tudo isso, votado, passou. Mas loucura, sim, isso, loucura. Porque o Van Hatten foi lá e falou, embaixador, vem aqui. Governo, precisa de uns... Pegou na mão. Vamos conversar? Vamos. Rafael, esse é o exemplo, né? Você tava no Congresso lá, a gente vê como é diferente o trabalho da bancada do Novo dos outros partidos, né, cara? Uma loucura. Eu fui lá também, fiquei impactado. Quem vai lá fica louco. Chegou a entrar no plenário ali? Sim, durante votação e tal. Entrei lá, é uma experiência. Loucura, né? Porque tá todo mundo lá no meio do plenário, ninguém tá nem aí pra nada, absolutamente nada, e só os caras do Novo concentrados, tentando fazer um trabalho sério, do ponto de vista de back-office também. Você queria ver isso. Eu só vi no plenário dia de quinta, que é dia de Você vai no departamento do Novo, na área do Novo lá, todo mundo alto nível, trabalhando pra caramba na liderança, todo mundo focado, as outras... Cara, é um absurdo, não tem ninguém trabalhando. O PT deve ter umas 10 vezes o espaço do Novo lá, e eu acho que trabalha 10 vezes menos, para vocês terem uma ideia. A gente precisa entender o tanto que é importante a gente estar elegendo deputados federais do Novo, deputados estaduais, porque são pessoas comprometidas com o trabalho, pessoas que estudam. Os outros partidos vão lá, né, Alan, para consultar como que o Novo vai votar, para eles definirem o voto dele. Isso acontecer. Isso é real, toda hora os caras estão lá consultando. Olha o nível que tá os outros partidos. E eu vi outra coisa interessante lá, que algumas pessoas que trabalharam na liderança do Novo lá no Congresso foram tiradas de lá pagando mais para a liderança de outros partidos, ou seja, já estão roubando alguns talentos. Isso é legal, porque vai pegar gente que já tem esse conteúdo e tá levando para outras lideranças para trabalhar também. Não se preocupar não, que talento não falta, né? Talento não falta. Para quem tá de público geral e não entende isso, porque a gente entende linguagem técnica, né? Quando você tem uma bancada de um X número, que tem o estatuto lá do regimento da Câmara, sempre tem um número, né? Isso tem município, estadual e federal, tem nas 3 assembleias. Se você passa de um certo número, proporção X, o partido tem direito a ter uma segunda bancada, que é uma bancada de liderança, que é cargos comissionados de apontamento do partido, que é, assim,
regimentalmente, estatutariamente, originalmente, a ideia é que seja uma bancada técnica de gente ali para estudar os projetos, analisar, ver o que é e tudo mais. E daí os gabinetes ficam muito mais com o trabalho político, de receber gente, conversar e tudo mais. Supostamente, né? E essa bancada de liderança, inclusive, se você não supera a cláusula de barreira, você perde. Por isso que é uma coisa importante o novo superar a cláusula de barreira esse ano. Mas, enfim, tem essa bancada. Esse ano são 12, né? Esse ano são, acho que 11 ou acho que é 1% em 9 estados. Tá relativamente tudo bem. Mas, assim, por isso que é importante, tipo, tem um cara que ele tá concorrendo a deputado federal lá pelo Rio Grande do Norte. Ou, tipo, fim de semana agora eu tô indo pro Teresina, Piauí, porque tem o Wallace e outros candidatos lá. Você fala, pô, é muito difícil ganhar assim, mas a gente precisa ainda assim fazer uma votação por vários outros motivos. Uma base, né? O Alan mas teve um deles 22 mil votos na última eleição e foi fundamental. Foi uma das coisas que ajudou pro pra projeto passar. de hoje, né? E Goiás cumpriu a cláusula de barreira aqui na eleição passada. Isso ajudou. A gente fez mais de 1,5% aqui. Mas aí tem essa bancada, e lá no novo, fica lá no subsolo, né, -1, é uma bancada de acho, uns 20, 25 pessoas, mais ou menos, de trabalho técnico, cara. Tu chega lá a qualquer hora do dia, tipo, horário comercial, lá, mesmo, sei lá, 7 horas da noite, e os caras estão lá, vendo PL, batendo nos que a gente vai fazer, relatório, tal. Você passa na frente da liderança dos outros partidos, que é tudo ali a maior parte ali no Nexo 4. Você passa na frente, cara, tá todo mundo ali. É loucura aquilo lá, né, cara? Porque muitas lideranças de partido são cabide. O cara quer, tem o cara aqui que ele perdeu, tem outro não sei o quê, tem alguém não sei o quê. Bota lá recebendo 15 pau, o que o cara vai fazer? Na verdade ele é o coordenador de campanha do deputado lá, ele tá lotado aqui recebendo, mas ele tá lá no estado, na base dele, coordenando a campanha do cara. Que eu vi lá que me mostrava, não, aquela ali é amante do outro deputado. Aí tá trabalhando no gabinete ali só para poder manter a amante. Olha o nível cruzado. Olha o nível que existe isso. Ou seja, o cara contrata a amante de outro deputado para dar um emprego, para dar um salário de 15 mil reais, enquanto o povo nosso passa fome, passa necessidade, e aí os caras aprovam um fundão de 5 bilhões e a gente não sabe por que tá acontecendo, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, assim, que eu acho que é importante. Você usou um termo numa live sua esses dias que eu achei interessantíssimo, que é estagnação, né? Estagflação. É o que... eu tá estagnado, uma economia estagnada no mundo e no país, ainda temos associada a isso a uma inflação, ou seja, isso é real no país nosso. Aqui no Brasil, em particular, 12% de inflação acumulada, um pouco menos que isso. Os Estados Unidos está com 8%, ou seja, é um cenário mundial, só que num país pobre, o custo disso é diferente. Enquanto o americano continua comendo, a gente sabe que agora 33 milhões de brasileiros pararam de comer, ou seja, inflação num país rico acho que na verdade era risco alimentar alguma coisa, né? Vulnerabilidade, quando o salário pode não cobrir. Mas, 33 milhões de pessoas, voltando para a década de 90, para vocês terem uma ideia da situação. A pergunta que eu te faço é o seguinte, eles estão falando agora em fazer um movimento de queimar todo o recurso da Eletrobras, ainda provavelmente fazer mais uma dívida de 20, 25 bilhões, para poder tentar reduzir o diesel. Do ponto de vista de quem olha o cenário macroeconômico, isso tem como mexer com a economia, na sua visão, de alguma maneira? É um puta populismo que vai explodir as contas do governo. Assim, eu sou a favor de qualquer corte de imposto, por qualquer motivo, inclusive nenhum. Mas isso aí é um outro debate que eu não quero entrar, que é com a galera liberal e tudo mais, de orçamento e tal, que não é relevante nesse momento. O ponto é, por que eles estão querendo fazer isso? Volta para aquilo que eu estava falando antes. Por que eles estão querendo fazer isso? Vai abrir um rumo no orçamento? Vai dar aí dívida, vai dar um monte de problema. Por quê? 3 anos e meio sem fazer nenhuma reforma. Aliás, sem fazer nenhuma reforma é sacanagem, mas 3 anos e meio de muito menos entrega do que era possível ou necessário. Porque assim, teve coisas legaisinhas, mas que nem a Eletrobras foi pra vala ontem, foi privatizada ontem. Aí você fala, pô, legal, 35 bilhões de faturamento. Maneiro. Só que com dezenas de bilhões de reais de penduricalho de corporativismo dentro da lei, porque vai ter que subsidiar termoelétrica aqui, porque vai subsidiar... Por quê? Porque enquanto estava tramitando, pra você ver, e também volta aquela pergunta, o que saiu das reformas? Pra vocês entenderem quem está falando, que o Rafael está falando, quem está nos ouvindo, assim, eles privatizaram a Eletrobras, mas não é o projeto de privatização como precisava ser. Ou seja, eles já embutiram... o projeto de lei de investimento, ou seja, boa parte desse dinheiro vai reverter para um monte de coisa que não deveria. Ou seja, vai se obrigar o Estado a ficar grande em várias áreas, em vários estados. Ou seja, você queria enxugar o Estado, eles colocaram o que chamam de jabuti lá e fizeram de uma privatização que poderia ser maravilhosa algo que não é bom, que vai gerar um custo mais alto para o país no final do mundo, das contas, né? Mas de por que isso aconteceu? Tem vários motivos, mas primeiro que assim, quando vem porque veio a lei do Guedes, né, para privatizar, e
um negócio mais complicado assim, ele passa por uma comissão especial. Eles criam alguma comissão especial de privatização da Eletrobras e tal. Aí tem os assentos, né, como o PV falou, cada departamento do partido, beleza. E aí, essas cabeças pensantes, ou não, que estão nessa sala, e algumas pensantes para o mal. São pensantes, só que não pensantes para o que precisa, algumas não né? são pensantes, algumas infelizmente pensam. Até se não pensar seria melhor. Mas essas cabeças vão ter que, então, em cima dessa lei, criar um novo relatório de uma lei, que é o que é realmente a privatização. Né? O que vai ser. Ao fim dessa comissão, se vota esse relatório, aceitamos ou não. Se aceitar, esse é o novo. Se não, vale a que entrou antes, que era do Guedes. Então, o que aconteceu? Enquanto estava rolando essa comissão especial de privatização da Eletrobras, também estava rolando outra comissão no Congresso, maconha medicinal. E uma ordem baixou dentro do bolsonarismo, dentro da tropa de choque lá do Congresso, barrem a da maconha medicinal. Porque originalmente a composição foi feita com pessoas que eram a favor da legalização da maconha medicinal. E o governo deu ordem, não, troca. Começaram a trocar todo mundo, começaram a trocar pessoas, fazendo não sei o quê. Você falou, ô, Amado, primeiro, qual é o problema da maconha medicinal? Segundo, estão privatizando a Eletrobras ali, você não vai mandar a tropa ali pra trabalhar nesse negócio aqui, não, tu vai realmente virar a galera pra tentar barrar remédio pra epilético ao invés de focar na Eletrobras? Sim, foi isso que foi feito. E aí, o negócio ficou meio abandonado pro Centrão ali. E daí virou a maior companhia elétrica do país e abandonada. E o pessoal do Centrão do Nordeste ali, eles fizeram... Do Norte também. Do Norte. Uma mudança ali grande, porque era para defender o próprio nicho e reduto eleitoral. E o caminho estava aberto para eles para isso. Eles colocaram um CEP dentro da lei. Só para vocês terem uma ideia, tem CEP lá, né? Que é onde é para pôr as termoelétricas, entendeu? Uhum. Então, assim, como é que uma lei define exatamente o local onde é para fazer certo investimento? Isso não tem sentido nenhum. Ainda mais se tratando de uma privatização. Ou seja, eu quero diminuir o Estado, eu quero deixar a iniciativa privada agir, só que agora ela não consegue agir da maneira que precisava, porque o Estado continua lá dentro de uma forma absurda e tornando aquilo caro. Quem vai pagar a conta no final das contas? Aí o que aconteceu foi que o relatório final foi uma porcaria, né? E aí tinha a votação do aceito ou não o relatório. E o Novo votou contra. Por quê? Porque se não aceita esse novo relatório, voltava para a lei do Guedes. Que era muito melhor. Muito melhor. Eu tinha várias críticas dela, mas era, obviamente, muito melhor. Aí o bolsonarismo faz o quê? O Novo votou contra a privatização da Eletrobras. E não só a imprensa estouraram também, isso pra né, todo cara? lado. E até hoje a gente responde essa fake news. Até hoje, realmente. Fala, como vocês são a favor de privatização, são liberais e votaram contra. E toda vez você tem que gastar uns 10 minutos pra estar explicando. Em Goiás, né, E foi assim, cara, mentira explícita, canalha ela pra tem atacar pilares, né? A gente tem aqui isso aqui, Rafael. A gente tem a Enel que foi privatizada aqui, que é a companhia elétrica, e foi uma privatização que tava uma bagunça. terrível. A pior energia do país. Não consegue chegar à indústria, ou seja, privatizar, quando o Novo defende privatização, não é a privatização só pela palavra. Existem pilares da privatização. Se você não obedece a esses pilares, você não está fazendo direito. Ou seja, quando você vai fazer mal feito, é melhor não fazer, então. Mas você tem que fazer direito. O que o Novo preza é uma privatização correta. E o Brasil tem pouca experiência com isso. Se a gente for pensar bem, a gente fez poucas privatizações. Tem privatizações de grande sucesso. Marco do saneamento saiu legal. Sabe, legal. A própria telefonia é um exemplo de mudança de postura do país, de abrir para concorrência. Por exemplo, uma privatização básica é você conseguir abrir concorrência, você garantir investimentos, ou seja, quem que tem que ser o maior protegido numa privatização? Consumidor final. Ele tem que ter um preço mais barato, porque é óbvio, se é a iniciativa privada que está gerindo, o custo reduz. Então isso implica que tem que reduzir quem está na ponta e tem que ter investimento. E sempre que possível, abrir concorrência, ou seja, eu tenho que ter mais de uma empresa atuando. Para a Petrobras, né? Agora se volta a falar de saiu a PL dos Correios também. Dentro dos Correios tem uma possibilidade de monopólio ali. É um absurdo. Sai do monopólio estatal para ir no monopólio privado, não muda nada. Eu tô rompendo com um dos pilares mais básicos da privatização, que é o quê? Cara, é o seguinte, tem que ter concorrência. É a concorrência que faz as coisas ficarem mais baratas, mais eficientes. O mercado, ele é autorregulativo. Você pega a Petrobras, né? A gente passou esse tempo todo, estamos sofrendo. Boa parte do preço do diesel não é do imposto, boa parte, quase 70%, 68%, está na mão da produção e da distribuição desse combustível. Ou seja, como é que eu reduzo de verdade o preço do diesel? Privatização e concorrência. Os Estados Unidos têm
dezenas de empresas que atuam nessas duas áreas. Se eu não privatizo, por mais que eu tente reduzir o imposto, e a gente é a favor da redução do imposto, mas se eu não atuo com a guerra certa, que é privatizar a Petrobras, criar concorrência, criar muita concorrência na distribuição, que boa parte desse custo está na distribuição do combustível, eu não consigo ser eficiente. Então, as nossas batalhas, elas estão sempre erradas. Ou seja, neste momento, o que esse país tinha que estar falando com toda força? Mas com toda força, temos que aprovar reforma administrativa, temos que reduzir o custo, temos que aprovar a reforma tributária, temos que simplificar. Então, se eu não mexo naquilo que precisa, eu não resolvo. E aí a gente vai, é fato, a gente vai queimar uma Eletrobras, vai jogar o dinheiro fora e vai se resolver o quê? Nada, não vai se resolver nada. Essa é a minha visão. Essa questão de uma estagnação e da inflação resolve de uma hora para outra? Não resolve, né? Isso leva tempo, né? Voltando para esse negócio da estagflação, né? A gente perdeu o controle da inflação, claro, o mundo inteiro perdeu. Mas o Brasil ainda mais. Ou você estava falando, os Estados Unidos está em 8, a Europa está em 8 também, a gente está em 12, oficial. Qual que é a diferença? A diferença, por exemplo, o Bolsonaro fez aquela votação maluca para furar o teto, para pagar o Auxílio Brasil para comprar voto, o Fundão Eleitoral e o RP9, que é o orçamento secreto. Aquilo ali contribuiu para a inflação. Mas muito. Aquilo ali contribuiu para a inflação. As medidas e reformas que a gente não teve também contribuíram. E o que é essa estagflação? É o que a gente vai ver no Brasil nos próximos 4 anos aí. Boa sorte, Lula. Inflação alta e a economia crescendo pouco. Claro, a definição de estagflação não existe uma definição técnica. Tipo, inflação acima de X e crescimento abaixo de X. Mas assim, inflação 10%, crescimento 1% ao ano. Isso é estagflação. É muito mais um cenário. É o que a gente vai ver pelos próximos anos e é o reflexo de falta de reformas. E que no início, a economia clássica, ela achava que não ia acontecer. Ela achava isso inclusive é um negócio interessante de apontar. Para um keynesiano isso é simplesmente impossível. Logicamente não faz sentido, mas acontece. Porque keynesianismo não faz sentido, mas isso é outra discussão. Outra coisa importante é que a gente precisa então aumentar essa bancada, Edgar. Sim. E o Rafael tudo isso rodando passa por essa galera. O Brasil inteiro aí, vendo essa bancada da liberdade, as possibilidades. Eu queria que falasse para nós, Rafael, como que tá essa expectativa aí de possibilidades dessa bancada crescer a partir da próxima legislatura, que isso é fundamental, gente, para a gente conseguir passar mais coisas e barrar as besteiras que sempre estão ali dentro do Congresso. Cara, apesar de duros esforços de muita gente para atrapalhar, vai crescer. A questão é o quanto. A minha projeção está em 12, 17. E, de novo, eu preciso carteirar um pouco para quem não conhece, tá assistindo. Eu trabalho com isso. Eu já entrevistei boa parte das chapas do Brasil, do Novo. A única que eu não peneirei mesmo, aqui eu conheço, falta 2/3 ainda para eu peneirar um pouco mais, mas eu já sei por coisas que vocês estão falando. E a de Minas eu deixei por último, porque é tipo 100 pessoas pra entrevistar. E eu deixei Minas por último porque eu falei, cara, se eu preciso ir lá ajudar o estado do Zema, fodeu, não tenho o que fazer. Então vamos deixar isso por último. Os Zemas são 100 pessoas. Dá uns 100 candidatos entre federal e estadual. Dá um pouquinho mais. Não, dá em torno, vai dar uns 90 assim, não sei. Isso mostra a força do Zema, né? Que já é uma repercussão natural. Mas São Paulo, acho que é 150, eu entrevistei uns 70, não, mais, 90 e porrada. Então assim, eu conheço quem tá concorrendo. Então, eu já tenho essa experiência, eu e minha equipe, a gente já fez a gente já participou de mais de 100 campanhas no Brasil. Então, assim, eu tenho conta disso. A gente faz entre 12 e 17. Amém. 12 e 17. Não já ajuda. Ou 2, né? Meu sonho era 2 candidatos aqui em Goiás. Mas isso vai Goiás ser tem que estar nesse mapa, né, Edgar? Não, sim. Vai estar. O subir para o 17 depende de vocês. Porque, assim, Rio Grande do Sul, Santa Catarina tal, São Paulo, Minas, tem umas pedras contadas ali. O que vai ser o diferencial de crescer a mais ou não é Santa Catarina fazer a segunda, então dá 1, Paraná fazer, Goiás fazer... São Paulo se fica entre 3 e 5 e Minas se fica entre 4 e mais. É isso que joga mais perto de 17. Mas, cara, tem 11... Tem 12, 11... Vamos ser um pouco mais específicos. Tem chance? Tem 11 pedra contada. Espírito Santo ficou difícil, cara. Mas tem um pessoal lá, tem a Bortolom e mais um pessoal lá que foi bravamente por, tipo, vamos ajudar a fazer a cláusula de barreira e vamos, como você fez em 2018, vamos abrir o mapa, cara. Vamos lá, vamos se candidatar, vamos mostrar a cara, vamos... Porque, porra, cara, alguém tem que ir pra levar essas ideias, pra falar, pra mostrar.
e pra ter uma puta votação. E isso é o que o Wallace tá fazendo, o Wallace Miranda lá no Piauí tá fazendo foi isso. Porque em 2020 eles foram com um candidato a vereador em Teresina. Aliás, né? Uma mulher. Porque, pô, a galera correu, aí outro não sei o quê. Uma. Não, mas vamos. Aí o que aconteceu? Ele ficou puto com isso e falou, cara, não é aceitável isso. Porque todo mundo achou uma desculpa. Quer saber? Eu vou pra fazer uma puta votação ao longo do estado todo, virar pra todo mundo e falar uma simples pergunta. Tá, e qual que é a desculpa de vocês agora? Eu adorei que ele fez isso, cara. Eu acho muito foda isso. É corajoso, eu gostei. Rio, só permanece com um ou faz dois? Rio tem uma cadeira lá. Eu tava colocando isso na conta, né? Rio tem uma cadeira lá, a questão é quem, mas tem gente boa. Mas o importante é o seguinte, tem muita gente que tá concorrendo agora que tá aprendendo. Porque tem uma coisa também que eu falo que acho que a galera não saca, que é o aprendizado institucional. Tipo, você pode saber teoria de economia, você pode saber do seu setor econômico e tudo mais, mas você ter a experiência pessoal de gerir uma empresa por 10 anos é diferente. De você conhecer aquela sua empresa ou o seu negócio ou aquela localidade. É o método específico daquilo. Isso é o conhecimento institucional de como fazer alguma coisa. E a merda de eleição é como você só tem isso a cada 2 anos, tem muito poucas oportunidades de aprendizado. Então é importante você ter pessoas que estão concorrendo e que estão aprendendo e que estão vendo como é que é a dinâmica, pra passar isso pra frente. Do jogo, né? Porque tu foi candidato em primeira, você sabe, puta, o que eu tô fazendo? Agora você tá indo na segunda pensando, acho que você deve olhar corrigir os problemas da primeira. Você deve olhar pra tua campanha de 2018 e falar, meu Deus, o que eu achei que eu tava fazendo, cara? É engraçado até assistir os vídeos, você fica, puta que pariu, era isso? Desculpa, eu tive um ataque de rinite recentemente, galera, eu tô ainda me recuperando. E também viagem e tudo mais, tempo seco, me zoou todo. Mas fazer o quê? Tô tomando minha vitamina C. Mas bacana, meus amigos. Eu acho assim, a gente tem essa esperança de ter uma bancada forte do Novo, maior ainda. Eu acho que é fundamental, né, quem tá em Goiás acompanhar, ajudar a gente aqui a ter esse deputado federal. E nós temos nomes muito bons em Goiás, né? Tá o Alano que tá aqui com a gente tem o PV, tem Pagotto, tem o Éder. Cara, tem vários nomes que são maravilhosos, pessoas que são mas com a capacidade imensa de representar bem Goiás lá, e destacando que a bancada de Goiás de deputados federais é muito fraca, né, Alano? Essa última geração que a gente teve é de uma decepção muito grande, então a gente precisa dessa mudança fortemente, né? E a gente tem um campo de oportunidade gigantesco, Edgar. Sabe qual que é? Que derramaram tanto dinheiro com esse fundão eleitoral. Fora que os candidatos a deputado federal aqui já tem muito recurso, como o professor Alcides, Magda Mofato, Agrobom, que vão soltar muita grana nessa campanha. Só que eles estão no mesmo nicho, competindo pelo mesmo eleitor. Esse eleitor que não vota baseado nesse derrame de dinheiro, está com esse aberto para essa ideia nova. Então a gente está concorrendo a um público diferente. Se a gente chegar certo, se mostrar para esse público, a gente vai estar concorrendo paralelo a um público diferente nessa eleição, que é mais de 10, 20% pelo menos dos eleitores aqui em Goiás. Uau. Bom, nós estamos chegando aqui ao final, já estamos com uma hora. Você pediu que a maior base eleitoral do Novo é o nulo. Nulo e branco. Você é a galera que falou assim, eu não aguento mais essa porcaria. Sim, eu também não. É por isso que eu tô aqui, vamos. Então... É real. Aqui em Goiás, só pra você ter a última eleição para prefeito, o nulo foi maior do que o vencedor, né? Teve mais votos que o Maguito. É a nossa base eleitoral ali. Olha que loucura. Então, ou seja, é a desmotivação das pessoas a irem lá, né? E chapa completa é outra coisa, vantagem gigantesca. Você tá assumindo esse desafio de ser candidato a governador de Goiás, crescendo, visitando o nosso estado, Edgar, junto com o Leonardo Rios ao Senado, a gente mostra mais força, a gente cria mais espaço para ter a nossa ideia. Então, eu agradeço já em nome de todos os pré-candidatos aqui em Goiás por você ter aceitado esse desafio aí, que eu sei que não é fácil, mas que está ajudando muito a gente chegar em todos os polos de comunicação aqui em Goiás. É isso aí, estamos juntos e sabemos que é uma missão coletiva, é um time, né? Você vê, o Rafael está correndo o Brasil para ajudar a fazer esse trabalho com o Novo, ou seja, temos a bancada lá, nosso trabalho, do Leonardo, é um time todo trabalhando e você também precisa se envolver com isso. Vamos dar um recado final, Rafael. Eu queria que você, um cara que está entrando agora no Novo, dá um recado final para quem está nos ouvindo. Fala, cara, o que é o Novo? Quando você olha para frente agora, os próximos anos, e olha para o Novo e olha para os outros partidos, qual que é o seu mapa da guerra? O que você enxerga nisso? Qual é a sua visão? Muito simplesmente, é o melhor projeto para fazer defesa de liberdade no Brasil. Tipo, simplesmente. É a melhor plataforma. É a melhor plataforma. É a melhor plataforma. Tem liberais em outros partidos? Tem espacinhos, tem nichos que você pode encontrar? Sim.
Agora, consistentemente, que vai ali levantar e defender você e tudo mais, não. É aqui. A casa é aqui e se filie, cara. Porque essa que é a coisa. Política é o esporte equipe, cara. Mudar o mundo é o esporte equipe. Então, assim, por que o Zema ganhou? Tem vários motivos, mas um deles é que um monte de gente em Minas olhou e falou, cara, vamos tentar participar disso aqui, porque eu não aguento mais esse duopólio de Pimentel e Anastasia. E todos esses candidatos, são todas essas vitórias que eu conheço, cara, são porque... porque é o dinheiro do candidato. Tá, é o carisma do candidato. Nem sempre. Tem alguns que não tem mesmo, mas consegue ganhar mesmo assim. Mas é porque um monte de gente decidiu que, cara, quer saber, eu não vou mais ficar no sofá, eu não vou mais aceitar essa porcaria, eu vou tentar me envolver. Porque isso que é a campanha do Novo, é uma campanha de rua, de gente pequena, de um levando pro outro. Só que daí a galera precisa levar um pro outro, entendeu? Precisa fazer isso. E não dá pra ficar morando no passado de, porque uma vez isso aconteceu, ou outro isso aconteceu, ou... Sabe, eu acho que o nosso movimento ele tem uma tendência muito curiosa de concordar 99,6%, mas encontrar uma coisa e falar, não, por causa disso aqui eu vou fazer nada. Tá, mas se você fizer nada por causa dessa bobeira aqui, que talvez até te explicar errado, vai ganhar algum vendido do Centrão. Como que esse cenário é melhor? Em que parte que ele é melhor, né? Eu não tô entendendo, sabe? E eu não tô pedindo pra você apoiar, assim, menos pior e tudo mais. Tipo, cara, esse cara é excelente. Não, mas aqui tem esse negocinho que eu não gosto. Meu Deus do céu, sabe? Tipo, vamos trabalhar, vamos se envolver. E não subestime o poder que uma pessoa pequena faz, sabe? A gente faz voto, o aluno sabe, né, que a gente tá ajudando a montar a campanha. A gente faz voto planilha, a gente faz campanha planilha do voto, você abre uma planilha e vai ligando pra todo mundo. Cara, cada pessoa ali é 5, 10 votos na planilha. E aí você soma. E funciona. Então a gente precisa, cara, seja mais alguém, ajude e se envolva, cara. Só não fica no sofá, bicho, por favor. É isso. E aí, Alan, mensagem, recado final aí pra essa turma que tá nos ouvindo dessa live tão bacana com o Rafael aí. O que você deixa pra nós aí? Mensagem... Até fala um pouquinho do bunker ontem também, né, cara? Tá inaugurado, importante também. Aproveitar esse momento então, Edgar. Inauguramos ontem o Bunker da Liberdade, um espaço de confraternização aqui em Goiás, de todo o público liberal, pra gente juntar ideias, juntar espécies de gente que pensa 99% igual lá dentro, deixar as divergências de lado pra gente. Se a gente não unir, a gente não consegue ficar forte aqui no estado e aparecer. Porque assim, ficar cada um no seu canto, raleado, ninguém vê. Quando se junta, ali é visível a todos e mostra a força do movimento. Ali vai ser um espaço, então, pessoal, que está todos convidados na S6, Setor Bela Vista, facinho aqui dentro de Goiânia de chegar. E vai estar sempre lá aberto com internet, coworking, para quem está querendo frequentar lá, ter ideias com a gente. E o recado que eu quero dar, além desse, Edgar, é que faça como o Edgar, como eu, como o Rafael. Tira a bunda da cadeira, vamos fazer a nossa parte. É a primeira parte, filia no novo e nos ajude nessa jornada. Agora a gente precisa de vocês. É isso, para encerrar, fica esse recado. Nós temos um espaço, então, da Liberdade em Goiânia. Olha como é bacana esse bunker. Vá lá conhecer, vamos criar a opção, se deixe debater as ideias, né? O Rafael está trazendo algo importante, que às vezes por causa de 1% a gente deixa de apoiar um movimento. E se tem uma coisa legal no Partido Novo, e quem é desse lado da liberdade, é de debater ideias. É fundamental. Você tem que estar com pessoas que estão dispostas a te ouvir. Você tem que colocar na mesa os seus argumentos. E não tem conversa. Quando a gente traz para a mesa as ideias, traz os argumentos, traz os exemplos, a gente sabe que a plataforma da transformação é o Novo, a plataforma que vai permitir que pessoas como eu, como o Alan, como o Rafael, possam entrar na guerra é o Partido Novo. Então fica esse convite para você. Se filie ao Novo, nos ajude a entrar nessa batalha, venha visitar o bunker, acompanhe a gente nas redes sociais, tanto do querotudonovo.com.br, que é um lugar para você se cadastrar em todo o estado de Goiás e fazer parte desse movimento que a gente está fazendo nesse ano de 2022. Então, venha participar, saia dessa inércia, venha para a ação, que a gente vai transformar esse estado, nós contamos com você. Rafael, obrigado, parabéns pelo seu trabalho, continua firme, estudando, trazendo informação, que tem sido muito bacana, isso é vital, você é um jovem, que eu te falei, e sempre tenha isso no seu mapa, assim, que todos os números que você traz, todo o mapa da economia vai refletir, o seu trabalho vai refletir nas pessoas, né? Vai ter pessoas que vão ter a vida transformada e a gente nunca pode tirar o olhar disso. Então fique firme, que você está no caminho certo e tudo que você está fazendo vai valer muito a pena, tá bom? Não, e eu que agradeço você também por ter a cara de ir candidato a governador, porque as pessoas subestimam, mas é uma exposição, é um risco, é uma coragem, eu acho... É um dos motivos que eu filiei, porque... Cara, as pessoas vão lá, correm esse risco, colocam, se expõem e tudo mais, eu vou ficar de fora. Não,
eu vou lá junto. Então também, obrigado você e obrigado você, Alan, também por botar a cara lá. O PV teve que ir caçar candidato em outro lugar do estado. Teve que se removeu fisicamente PV, aqui, pra quem conhece ele, sabe é que isso ele aí, é a gente maluco podia ter mesmo. colocado no recorte dele ali só pra... É isso, É isso. nós estamos na guerra. Gente, obrigado, abraço, até o nosso próximo episódio aí do nosso Tudo Novo Cast. Assistam.